Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre espiritualidade. Nesses dias tão conturbados, né? Nós queremos falar um pouquinho, então, sobre 3 tipos de espiritualidade. Tá? E nós vamos usar o texto de Lucas 9, dos versos de 28 até o verso 45. A mensagem está um pouco extensa, eu vou tentar reduzir aqui ao máximo que conseguir, mas esse é um assunto que, de fato, nos leva a pensar. Nós faremos a leitura desse texto à medida que formos comentando os seus versículos. Esse é o episódio da transfiguração do Senhor Jesus. E esse episódio ele está registrado nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Ele traz, assim, podemos dizer assim, um tiragosto do céu. Ele levanta a ponta do véu, mostrando a glória do nosso bendito e grande Salvador. É uma garantia de seu retorno em glória, nessa glória celeste, mostrando que, de fato, a cruz precede a coroa e que o sofrimento precede a glória. Com esse episódio, o Deus Pai, ele tem como propósito encorajar o seu filho, porque Jesus agora ele começa a se dirigir para Jerusalém em direção à cruz. E Jesus tem como propósito encorajar os seus discípulos, que haviam ficado abalados com a notícia de sua morte. Jesus havia comentado os versículos antes, Jesus convida os discípulos a cada um tomar sua cruz e a segui-lo, a perder a sua própria vida em favor do Evangelho. Isso meio que abalou os discípulos. Então Jesus agora, mais uma vez, tem o propósito de encorajar os seus irmãos na fé, que haviam abalados, né, sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos assim para o texto, nós podemos ver que esse foi o maior congresso bíblico já realizado na terra. Mesmo se não considerarmos a grande glória envolvida, por certo, nós vemos aqui palestrantes os mais eminentes. Nós vamos encontrar no texto Moisés, representando a lei, Elias, os profetas, e Jesus, que veio para cumprir a lei e os profetas. O grande tema dessa conferência bíblica é a partida de Jesus, é o êxodo de Jesus, que se daria em Jerusalém. Moisés havia conduzido o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, Elias os havia livrado da escravidão dos falsos deuses, e Jesus, contudo, estava presente para morrer e libertar o seu povo da escravidão do pecado e da escravidão da morte. A narrativa da transfiguração nos ensina, amado irmão, que agora é tempo de tomar a cruz e de compartilhar da humilhação do nosso Senhor. E esse foi o conselho que Jesus deu aos seus discípulos um pouco antes dessa transfiguração. Ele recomenda, ele encoraja cada um tomar a sua própria cruz. A coroa e o reino de glória ainda estão por vir. Sabe? O que sucede à transfiguração revela-nos, portanto, os dramas da terra. E esses dramas são fortemente marcados pela fúria de Satanás e pela própria fraqueza dos discípulos. Esse texto nos fala sobre 3 verdades, 3 tipos de espiritualidade que nós queremos destacar aqui. A espiritualidade do monte, ou seja, um êxtase sem entendimento. A espiritualidade do vale, que é essa discussão dos discípulos, mas sem poder. E a espiritualidade de Jesus, que é intimidade, obediência e poder no Senhor. Vejamos a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento, versos de 28 até o verso 36. Pedro, Tiago e João sobem o monte da transfiguração ali com Jesus, mas eles não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Irmãos, eles sobem ao monte, mas eles estão embaixo. Eles não conseguem voar na mesma altura que Jesus. Eles não conseguem atingir a espiritualidade de Cristo.
O que prova que subir ao monte não tem nada a ver com o poder da sua oração, irmãos. Jesus vai ao monte para ficar sozinho. Ele sobe agora ao monte para ter esse encontro. Mas os discípulos não têm essa percepção. Jesus acabara de falar a respeito da cruz e agora Jesus vai revelar a sua glória. De fato, irmãos, o caminho da glória passa pela cruz. Até que sejamos glorificados, nós teremos dificuldades aqui na terra. A mente dos discípulos estava confusa. O coração dos discípulos se fechara. Eles estavam cercados por uma aura de glória e de luz, mas um véu lhes embaçava os olhos, tirando o entendimento deles a respeito desse fato ou desse momento. Vejamos alguns pontos importantes aqui. Primeiro, os discípulos eles andam com Jesus, mas eles não conhecem a intimidade do Pai. Observe os versos 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras a respeito de tomar a sua cruz, de seguir a Cristo, de abandonar a sua própria vida para servir ao Senhor, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Apenas Lucas diz que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. A motivação de Jesus era estar com o Pai. Irmãos, o oxigênio de Jesus era a oração para a sua alma. Esse era o oxigênio de Cristo, ele respirava o Pai. Todo o seu ministério foi regado de intensa e perseverante oração. Jesus estava orando, mas no momento em que ele orava, alguns dos seus discípulos dormem. Eles não estão orando com o Senhor. Eles não entendem a necessidade. Eles não têm prazer na oração. Eles não têm sede de Deus. Eles subiram ao monte ali meio que arrastado, foram de reboque. Por isso eles não se alimentam da mesma motivação de Jesus. Irmãos, como nós precisamos entender isso. Precisamos ter essa motivação de ter essa intimidade com o Pai, de buscar a presença com o Pai. Os discípulos, eles estão diante da manifestação da glória de Deus, mas, em vez de orar, eles dormem. Jesus foi transfigurado porque Jesus orou. Queridos, se você quer experimentar a glória do Senhor na sua vida, comece uma vida de oração. Os discípulos não oraram e por isso eles se tornaram meros espectadores. E porque não oraram, eles ficaram agarrados ao sono. Verso 32. A falta de oração pesou-lhes os olhos, fechou-lhes o entendimento. Queridos, as coisas mais santas, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes, elas não encontram guarida no coração dos discípulos. As coisas de Deus não lhes davam entusiasmo. Elas cansavam-lhe os olhos. Elas entediavam os ouvidos. Elas lhes causavam sono. Aqui não acontece isso, mas tem muita gente que vai para a igreja para dormir. Acaba, chega, já encosta, já tá ressonando. Sabe? Parece que as coisas de Deus não despertam. Os discípulos, eles experimentam um grande êxtase depois que veem a glória do Senhor, mas eles não têm um discernimento espiritual. Os discípulos, eles contemplam 4 fatos milagrosos: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e de Elias. Eles veem uma nuvem luminosa que os envolve e eles ouvem o céu trovejar, eles ouvem a voz do Senhor.
Nenhuma assembleia na terra jamais foi tão esplendidamente representada. O Deus Trino, Elias, Moisés, o maior legislador, o maior profeta, e lá estavam Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus, e no entanto, embora envoltos nesse ambiente de milagre, de poder, faltou-lhes discernimento nas questões básicas. Primeiro, irmãos, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Observe o verso 33. Ao se retirarem esses, ou seja, Moisés e Elias, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moisés, a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Os discípulos, eles estavam cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Eles queriam construir 3 tendas, dando a Moisés e Elias a mesma importância de Jesus. Eles querem igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Sabe, eles estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Eles não discerniram a divindade de Cristo. Eles andam com Cristo, mas não dão a glória devida ao seu nome. Eles confundem Jesus. Querido, onde Jesus não recebe a devida glória, a preeminência, a espiritualidade, nesse caso, está fora de foco. E era o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus é maior que Elias, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que a lei e os profetas. Na verdade, a lei e os profetas apontavam para Jesus. Tanto Moisés como Elias, tanto a lei como os profetas, tiveram seu cumprimento em Cristo Jesus. Hebreus 1, versos 1 e 2. E aí Deus, percebendo a ignorância e a falta de discernimento dos discípulos, Deus corrige essa teologia errada dos discípulos. E Deus disse assim para eles, verso 35, Deus aparece naquela nuvem, e daquela nuvem eles ouvem a voz, e Deus, do meio dela, uma voz dizendo: Este é o meu filho eleito, a ele ouve. Ei, rapaz, vocês estão malucos? Esse é Jesus, o meu filho. Ouvem a ele. Porque os discípulos estavam sem discernimento. Jesus não pode ser confundido com os homens, ainda que com os mais ilustres. Ele é Deus. Para ele deve ser todo o nosso amor, toda a nossa devoção. A nossa espiritualidade, irmãos, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo. A presença de Moisés e de Elias naquele monte, longe de empalidecer a divindade de Cristo, confirmava que de fato ele era o Messias, apontado pela lei e pelos profetas. Além de não reconhecerem a centralidade do ministério de Cristo, eles não reconhecem nem têm discernimento da missão de Jesus. Moisés e Elias apareceram para falar da eminente partida de Jesus para Jerusalém, versos 30 e 31. E eis que falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, e a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Eles vão lá consolar Cristo. Jesus, está chegando a hora, cara. Eu imagino esse papo como foi. Né? Conversando sobre como seria, como aconteceria a morte de Jesus. Como se daria tudo aquilo. E Jesus ali, cheio de glória, recebendo toda a força que ele precisava do Pai. A pauta da conversa era a cruz. O centro do ministério de Cristo é a cruz. Ele veio para morrer. A sua morte não foi um acidente, mas foi um decreto do Pai desde a eternidade. Irmão, Jesus não morreu porque Judas o traiu.
Ele não morreu porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ele não morreu porque Pilatos o condenou por covardia. Jesus voluntariamente se entregou por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Ele se entregou voluntariamente por sua igreja. Efésios 5:25. Cristo amou a sua igreja. Por ela ele se entregou. Toda espiritualidade, querido, que desvia o foco da cruz, é cega. É cega de discernimento espiritual. E Satanás, ele tenta fazer isso, ele tenta desviar Jesus, ele tentou desviar Jesus da cruz. Ele levantou Herodes para matá-lo. Depois ele ofereceu para Cristo um reino. Mais tarde ele levantou uma multidão para fazer Jesus um rei terreno. Em seguida ele provocou Pedro para reprovar Jesus, para abandonar seu ministério, sua causa. E em seguida, depois, ainda quando Jesus estava suspenso na cruz, a voz do inferno vociferou na boca dos insolentes judeus, dizendo: desça da cruz e creremos nele. Você já sabe, se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque a morte de Jesus nos trouxe vida e libertação. A cruz era o centro do ministério de Cristo. A palavra usada aqui para a partida de Cristo é êxodos. A morte de Cristo abriu as portas da nossa prisão, trouxe-nos libertação. Moisés tinha liderado o êxodo no Egito. Jesus iria realizar o êxodo do povo, como de fato realizou, para a terra prometida, nas alturas. Moisés e Elias entendiam isso, mas os discípulos estavam sem discernimento sobre essa questão central do cristianismo. Irmãos, hoje há igrejas que aboliram dos púlpitos a mensagem da cruz. Pregam sobre prosperidade, pregam sobre cura, pregam sobre milagres. Mas esse não é o evangelho de Cristo. Essa não é a mensagem da cruz. Esse é outro evangelho e deve ser anátema, ou seja, deve ser condenado, não deve ser crido, porque ele é contrário aos ensinamentos bíblicos. Os discípulos também, irmãos, eles não discerniram a centralidade do seu próprio ministério. Eles disseram: é bom estarmos aqui. Eles queriam essa espiritualidade da fuga, do êxtase, e não do enfrentamento. Eles queriam as visões arrebatadoras do monte, mas eles não queriam os gemidos terríveis do vale. Mas é no vale, irmãos, que o nosso ministério se desenvolve. É mais cômodo cultivar essa espiritualidade do êxtase, do conforto. É mais fácil estar no templo, perto de pessoas coiguais, do que descer ao vale, cheio de dor, de opressão. Nós não queremos sair pelas ruas, pelos becos. Nós não queremos entrar nos hospitais e cruzar os corredores entupidos de gente com esperança morta. Nós não queremos ver as pessoas encarquilhadas nas salas de quimioterapia. Nós evitamos olhar para as pessoas marcadas pelo câncer nas antecâmeras da radioterapia. Nós desviamos das pessoas caídas nas sarjetas. Nós não queremos, amados irmãos, visitar os bairros do subúrbio, semeados de barracos, onde a pobreza extrema fere a nossa sensibilidade. Nós não queremos visitar prisões insalubres, nem pôr os pés nesses lugares cheios de violência. Não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo nos bolsões de misérias, ou naqueles que vivem encastelados em seus lares luxuosos. É fácil, é cômodo fazer uma tenda no monte, viver essa espiritualidade escapista, fechada entre quatro paredes,
É bom estarmos aqui. Era essa a visão dos discípulos. Querido, permanecer no monte é fuga. Permanecer entre quatro paredes é omissão, é irresponsabilidade, porquanto Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aqueles que precisam. A multidão aflita, irmãos, nos espera no vale. Os discípulos não discerniram também a essência da adoração. Observe o verso 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Eles se encheram de medo a ponto de cair de bruços. Mateus 17, versos 5 e 6, mostra exatamente isso. A espiritualidade deles é marcada pela fobia ao sagrado. Eles não encontram prazer na comunhão com Deus através da oração. Por isso eles revelam medo de Deus. Deus está presente, a nuvem chega, cobre aquele lugar, e ao invés deles se regozijarem, eles temem. Eles veem Deus como uma ameaça. Eles se prostram não para adorar a Deus, mas para temer. Eles estavam atemorizados. Pedro, representante do grupo, não sabia nem o que dizia, verso 33. Irmãos, Deus não é um fantasma cósmico. Ele é o Pai de amor. Jesus, ele olha para os discípulos e não alimenta essa patologia espiritual. Pelo contrário, ele mostra a sua improcedência. Mateus 17, 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Ei, meu Pai está aqui. É o Senhor. O medo de Deus revela uma espiritualidade rasa, sem entendimento, sem discernimento. Temos medo de nos aproximar de Deus e muitas vezes da presença do próprio Deus. O segundo ponto, a espiritualidade do vale. Discussão sem poder. Versos de 37 até o verso 45. O Monte da Transfiguração, querido, ele forma um contraste vivo com o mundo da miséria, com a geração incrédula que está ali ao pé do monte. Não é possível permanecer no alto da montanha quando há batalhas a serem travadas no vale. Os 9 discípulos de Jesus, eles estavam no vale, cara a cara com o diabo, mas sem poder espiritual. Por isso eles estavam colhendo um grande fracasso. A razão era a mesma dos 3 que estavam no monte. Ao invés de orar, eles estavam discutindo com os escribas. Capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram a numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Aqui nós podemos aprender várias lições. Primeiro, que não vale a gente sofrendo o cativeiro do diabo sem encontrar nos discípulos de Jesus a solução para os seus ou para o seu problema. Versos de 37 ao verso 39. Observe. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado.
roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Aqui está, irmãos, um pai desesperado. O diabo invadiu sua casa, está arrebentando com sua família, está destruindo o seu único filho. Aquele jovem estava possuído por uma caça de demônios que tornava a sua vida um verdadeiro inferno. No desespero, o pai do jovem, ele corre para os discípulos de Jesus em busca de ajuda, mas eles estavam sem poder. A igreja tem oferecido resposta para uma sociedade desesperançada e aflita? Nós precisamos pensar nisso. Sabe, temos confrontado o poder do mal. Conhecimento apenas não basta. É preciso o revestimento de poder. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Sabe, no vale, a gente sem esperança, precisando de ajuda. Mas os discípulos, eles estão perdendo tempo envolvidos numa discussão infrutífera. Os discípulos estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas. E enquanto isso, o diabo estava agindo livremente, sem ser confrontado. Obrigado. Eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra, ao invés de fazerem a obra. 9,16 diz, então, ele interpelou os escribas. Que é isso que discutisse com eles? Jesus pergunta, o que vocês estão aí discutindo com essa turma? Irmãos, a discussão muitas vezes é saudável e necessária. Mas passar tempo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate. Há crentes que passam a vida inteira discutindo empolgantes temas da escola bíblica, sabe, participando de retiros e congressos, mas nunca entram em campo para agir. Sabem muito e fazem pouco. Discutem muito, trabalham pouco. Os discípulos estavam discutindo com os opositores da obra. Discussão sem ação, irmãos, isso é paralisia espiritual. E o inferno, ele vibra quando a igreja se fecha dentro de quatro paredes em torno dos seus empolgantes assuntos. Sabe, o mundo perece enquanto a igreja está discutindo. Há muita discussão e pouco poder. Há muita fala, mas pouca unção. As multidões sedentas, mas pouca ação da igreja. No vale, enquanto os discípulos discutem, um poder demoníaco permanece sem ser confrontado. Os discípulos estavam discutindo lá com os escribas, e o filho daquele homem estava sendo possuído, família destruída. Sabe, há dois perigosos extremos aqui, que nós precisamos evitar no trato dessa matéria. Primeiro é subestimar o inimigo. Os liberais, os céticos, os incrédulos, eles negam a existência, a ação dos demônios. Para eles, o diabo é uma figura lendária, isso é mitologia. Negar a existência e a ação do diabo é cair nas malhas mais ardilosas do satanismo, porque é exatamente isso que ele quer. E segundo é superestimar. Há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que em Jesus. Pregam mais sobre exorcismo do que sobre arrependimento. Vivem caçando demônios. Esse povo parece empolgados, neurotizados, eu acho, até por esse movimento chamado batalha espiritual. O poder maligno que estava em ação na vida daquele menino era assombrosamente destruidor.
A caça de demônio fazia aquele jovem rilhar os dentes. Aquele jovem convulsionava. O diabo jogava no fogo, jogava na água e tentava matá-lo. Os sintomas desse jovem apontam para uma epilepsia. Mas não era o caso de uma epilepsia comum, porque além de provocar aquela desordem convulsiva, o espírito maligno que estava nele era um espírito surdo, mudo. O espírito o privava de falar e de ouvir. Irmãos, a possessão demoníaca é uma realidade. E ela tem afligido muitas pessoas ainda hoje. Os ataques àqueles jovens eram tão frequentes e fortes que o menino estava definhando. O poder maligno em curso, ele age ali com requintes de crueldade. O garoto se contorcia, espumava, era lançado no fogo, lançado na água. O pai ficava desesperado, filho único. E ao atacar aquele rapaz, o diabo estava destruindo os sonhos de uma família. Irmãos, onde os demônios agem, há sinais de desespero. Onde eles atacam, a morte mostra a sua cara feia. Sabe, seja a morte física, seja a morte financeira, seja a morte nos relacionamentos, seja a morte de casamentos, a morte da família, morte dos ministérios. Onde o diabo age, há sinal de desespero, de desesperança. Precisamos parar e refletir na nossa própria vida, na nossa própria família, na nossa própria casa, no nosso próprio relacionamento. Onde eu estou dando brechas para o diabo atacar? Onde eles não são confrontados, o mal avança, porque o mal desconhece limites. Precisamos impor limites. Aqui não. Chega. Pare bem aí. Acabou. Não tem mais conversa. E nós paramos o ataque dos inimigos com oração e com ação. Segundo, terceiro, a espiritualidade de Jesus. A transfiguração foi uma antecipação, um vislumbre, um ensaio de como será o céu. A palavra transfigurar aqui, ela vem de um termo que nós usamos aqui como metamorfose. O verbo refere-se a uma mudança externa, mas é uma mudança que procede de dentro. É uma mudança de dentro para fora. Essa não é uma mudança apenas da aparência, mas uma modificação completa para outra forma. Muitas vezes os discípulos, eles viram Jesus empoeirado, eles viram o Jesus faminto, o Jesus cansado, exausto, o Jesus perseguido, um Jesus sem pátria, sem proteção. E de repente, por alguns momentos, todo o Senhor estava permeado de luz. Jesus estava brilhando, resplandecente. Algumas verdades sobre essa espiritualidade de Jesus nós podemos ver aqui. Primeiro, que ela é marcada fortemente pela oração. Jesus subiu ao monte da transfiguração com o propósito de orar. E porque ele orou, o seu rosto transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. A oração, irmãos, é uma via de mão dupla, na qual nós nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer em manter comunhão com o seu povo. Isaías 62, versos 4 e 5. Sofonias, capítulo 3, versos, eu acho que 16, 17, por aí vai falar sobre isso. A essência da oração é comunhão com Deus. Irmãos, o maior anseio de quem ora
não são as bênçãos de Deus, mas o Deus da bênção. É a Ele que nós devemos procurar. Muitas vezes a nossa oração está desfocada, porque nós estamos procurando não o Deus da bênção, mas nós estamos procurando somente as bênçãos desse Deus. Precisamos corrigir o nosso foco. Jesus muitas vezes ele saía para lugares solitários, a fim de buscar a face do Pai. E quando Jesus buscava a face do Pai, ele encontrava força e ele encontrava poder. Ele era enchido pelo Espírito Santo. E esse deve ser também o nosso comportamento. Nos separarmos um tempo para estar a sós com Deus, para buscar esse enchimento, para encontrar no Senhor a força que nós necessitamos. Nós dizemos que a nossa força está no Senhor, mas de fato não buscamos força no Senhor. Nós corremos muito atrás das bênçãos de Deus, mas não o Deus dessas bênçãos. O rosto de Jesus, ele transfigura. Mateus diz que o seu rosto resplandecia como o sol. Capítulo 17, versículo 2. O nosso corpo, irmãos, precisa ser vazado pela luz do céu. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. A glória de Deus, ela precisa brilhar em nós. Ela precisa resplandecer através de nós. E é interessante que as vestes do Senhor também resplandeceram em brancura. Mateus diz que suas vestes resplandeceram como a luz. Marcos nos informa que suas vestes se transformaram ou se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Marcos 9:3. Irmãos, para um oriental, e nós precisamos entender a importância da roupa, por que se destaca tanto a roupa de Cristo? Porque para um oriental, roupa e pessoa é uma coisa só. Assim ele pode descrever vestimentas para caracterizar quem as usa. As nossas vestes revelam o nosso íntimo mais do que cobre o nosso corpo. Sabe? As nossas vestes retratam o nosso estado interior. Elas demonstram o nosso senso de valores. As nossas roupas precisam também ser santificadas. Quando eu era jovem, não sorriam porque não faz tanto tempo, década de 80, por aí. Não é? Surgiu aquela moda aí dos hippies e tal, né? Então, a onda, e que mostrava o nosso desejo interior, era o quê? Calça boca de sino, né? Sapato cavalo de aço. Quem é desse tempo aqui? Cavalo de aço? Cavalão de aço, salto dessa altura, que assim, a barra da calça cobria, assim, quanto mais largo, parecia uma saia, quanto mais largo, melhor. Né? As camisas frouxas, né? Cabelo rebelde. Era assim que a gente parecia, na verdade, olhando as fotos, a gente parecia um palhaço, sabe? Mas era assim, as roupas espelhavam o nosso interior. Eu me lembro que um tempo desse, aí, alguns anos atrás, surgiu um grupozinho de restart, né? Misericórdia, meu irmão. Aí a molecada toda com aquele negócio de restart. Por quê? Porque está mostrando exatamente o interior. Irmão, a sua vestimenta, ela precisa ser santa. Cuidado com o que você usa. E não é só as mulheres não, os homens também. Cuidado, irmãos. E hoje está tão difícil comprar calça para homem, por exemplo, né? Complicado. Você vai na loja, ou é toda rasgada. Me lembro que estava em São Paulo, fui comprar
umas calças lá, a mulher mostrando um monte de calça rasgada. Eu disse, não, essas calças estão lá em casa já, eu quero calça nova. Rasgada, desbotada, eu já tenho em casa, eu não quero isso não, eu quero uma calça nova. Ah, o senhor quer um jeans tradicional, né? É, um jeans tradicional, por favor. Né? Complicado, sabe? Mas o fato é isso, irmãos. As nossas roupas demonstram o nosso valor interior. Cuidado com as roupas que você usa. Elas precisam ser santificadas. A oração de Jesus, ela nos evidencia, além de todas estas coisas, pelo menos mais duas verdades. Primeiro, na transfiguração, Jesus foi consolado antecipadamente antes de enfrentar a cruz. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre tudo aquilo que ele iria enfrentar. Sabe, quando nós oramos, Deus nos consola antecipadamente para enfrentarmos situações difíceis. Quantos de nós já entramos no nosso quarto de oração tão amargurados e saímos tão tranquilos? Porque Deus, Ele de fato nos consola. Jesus, Ele passaria por momentos amargos. Ele seria preso, açoitado, sabe? Cuspiriam na cara do Senhor. Ele seria ultrajado, condenado, pregado numa cruz. Mas pela oração, o Pai o capacitou a beber aquele cálice amargo sem retroceder. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quem não ora se desespera no momento da aflição. É pela oração que nós triunfamos. É na oração que encontramos poder, que encontramos força, consolo para as dificuldades, para as batalhas que enfrentamos. Em segundo, nós podemos ver aqui, em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou seu ministério. Os discípulos, sem discernimento, igualaram Jesus a Moisés e Elias, mas o Pai defendeu. Deus entra em cena para defender Jesus. Ah, vamos fazer uma tenda para tu, Jesus, outra para Moisés, outra para... Ei, rapaz. Esse é Jesus, o meu filho. Respeito. Sabe, amado irmão, Deus diz, o meu filho amado, o eleito. Marcos registra, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. E o Pai reafirma ali o seu amor ao Filho, autentica a sua autoridade, falando de dentro de uma nuvem luminosa aos discípulos. Aquela nuvem era a mesma nuvem que havia guiado Israel quando saiu do Egito. Êxodo 13, verso 21. Aquela nuvem é a mesma nuvem que apareceu ao povo no deserto. Êxodo 16, 10. É a mesma nuvem que surgiu diante de Moisés em Êxodo 19. É a mesma nuvem que encheu o templo com a glória do Senhor em 1 Reis 8, 10. No Antigo Testamento, irmão, a nuvem é o veículo da presença de Deus. Essa nuvem é a habitação da sua glória, da qual ele fala. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa se defender se você precisa orar. Deixe que te acuse. Não tem problema nenhum. Ore. O Senhor sairá em sua defesa. Quando você ora, Deus sai em sua defesa. Quando você cuida da sua santidade, Deus cuida da sua reputação. Cuide da sua santidade, cuide da sua intimidade com Deus e deixe o resto com o Senhor. É só isso que nós precisamos fazer. Além de não defender o seu ministério, Jesus ele não tocou trombetas para propagar as suas glórias ou gloriosas experiências. Sabe? A sua espiritualidade, a espiritualidade de Jesus não era autoglorificante.
Irmãos, quem elogia a si mesmo demonstra uma espiritualidade trôpega. Não tem necessidade. Você não precisa assanhar o cabelo, nem tirar sua maquiagem e ficar com cara de quem estava jejuando e orando. Tem pessoas que se autoelogiam. Irmãos, eu estava em oração nessa madrugada, porque eu me levanto todo dia às 3 da manhã para estar com o Senhor. Meu irmão, se você se levanta às 3 da manhã, isso é um problema seu. Se de fato você faz isso, não fique se autoglorificando aqui não. Porque de fato você já perdeu a sua glória. Já perdeu o seu galardão. O seu momento com o Senhor é seu momento com o Senhor. Tem gente que fica arrotando, contando vantagens, sabe? Nós podemos observar que a espiritualidade de Jesus, ela é marcada pela obediência ao Pai. Obediência absoluta, espontânea à vontade do Pai, é a marca distintiva da vida de Jesus. A cruz não era uma surpresa, a cruz era uma agenda. Jesus sabia. Ele veio para isso. Ele não morreu como um Marte, ele se entregou. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que a conversa com Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém, como já afirmamos. Essa palavra aqui para a partida é Êxodos. O êxodo foi a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Agora, com o êxodo de Jesus, ele nos libertou do cativeiro do pecado. A sua morte nos trouxe libertação e vida. Irmãos, logo que desceu do monte, Jesus demonstrou com resoluta firmeza, que ele estava indo para a cruz. É verdade, Jesus chorou. Jesus suou sangue. Para fazer a vontade do Pai, ele chorou. Ele experimentou coisas terríveis. Ele veio para isso. E ao morrer na cruz, ele declarou isso de uma forma triunfante. João 19:30. Está consumado. Pai, está feito. Está pago. Cumpri minha missão. Sabe? A verdadeira espiritualidade implica em obediência. Muitas vezes, irmãos, nós teremos que chorar e nós já choramos. Muitas vezes nós temos que experimentar a dor, o sacrifício pela obra, para manter-nos obedientes ao Senhor. Eu espero que a gente não precise ou chegue ao ponto de suar sangue. Mas se for necessário, assim o faremos. A espiritualidade de Jesus, irmão, ela é marcada por poder. Poder para destruir as obras do diabo. O ministério de Jesus foi comprometido com a libertação dos cativos. Lucas 4:18, Atos 10:38. Ao mesmo tempo, ele é o libertador dos seres humanos. Ele é o flagelador dos demônios. Jesus expulsa aquela caça de demônios do menino endemoniado, dizendo... Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele, não entre mais nele. O poder de Jesus é absoluto e irresistível. Os demônios bateram em retirada. Não foi preciso grito, nem luta, nem chicote. Não foi preciso encenação, não foi preciso teatro, nada. Somente a palavra de poder do Senhor. Eu te ordeno,
Sai e não entres mais nele. O menino, liberto, foi devolvido ao seu pai, e todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. Verso 43. Irmãos, para Jesus, não há causa perdida, nem vida irrecuperável. Ele veio para trazer vida, liberdade e nos dar vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eu estou encerrando e quero dizer apenas para vocês: cuidado. Cuidado com a espiritualidade do monte. Cuidado com esse êxtase sem entendimento. Cuidado com a espiritualidade do vale. Essa discussão sem poder. Enquanto discutimos, o povo perece. E que possamos desenvolver essa espiritualidade cristã, ou a espiritualidade de Cristo. Intimidade com o Senhor, obediência, e seremos cheios de poder. Que Deus nos abençoe.